Boa noite para você também que está em vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós vamos estar fazendo uma palavra com a epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 4. Tiago, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Diz assim o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Verso 4, irmãos. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, mais uma noite eu lhe peço, tomai minha vida em tuas mãos. Senhor, iluminar em minha mente, o meu coração, e que tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Pai, ajudai-nos a compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que venhamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença, cheios da tua santa palavra, para que possamos também propagar esta palavra a outros necessitados aí fora, Senhor. Ajuda-nos, Pai, os nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua santa palavra. Continua, ó Deus, motivando cada coração, sustentando com as suas mãos poderosas cada um dos teus filhos, Senhor, para que, Pai, o seu nome continue sendo glorificado e exaltado aos quatro cantos dessa terra. É o que nós te pedimos como igreja de Cristo, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos guardar aqui. Amados, entregar a vida a Cristo não significa estar isento de tribulação. Muito pelo contrário. Todos nós conhecemos muitos exemplos de cristãos que já sofreram ou ainda sofrem por muitas provações. As provações são uma realidade na vida de todos os crentes em Cristo Jesus. Tiago lhe fala para nós termos alegria por passarmos por provações. O texto nos traz alguns ensinamentos acerca pelas provações de quais cada um de nós já passamos ou venhamos a passar. Amados, as provações elas devem ser consideradas e reconhecidas como um motivo de nos alegrarmos no Senhor. No versículo 2, Tiago escreve aqui: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. É uma ordem categórica que sugere a necessidade de uma decisão definitiva no sentido de tomar uma atitude alegre. Sejam alegres. O toda pode sugerir que a alegria não deve ser misturada com outras emoções. Tende por motivo de somente alegria em seu coração, mesmo em meio às provações da vida. Tiago está enfatizando uma grande alegria. Como disse, essa ordem aplica uma situação que a reação de alegria não seria muito natural, ou seja, Moody fala que no momento muito difícil da vida, mesmo assim, encontre motivos de se alegrar. É isso que o apóstolo Tiago está falando conosco, através de sua carta. Porque devemos nos alegrar nas provações?
porque elas têm uma finalidade. Elas têm uma finalidade para você. As provas não vêm para mim, para você, à toa não. Não é porque Deus não gosta de você. É muito pelo contrário. Por Deus nos amar. Ele nos prova. Ele nos apura, assim como a prata, o ouro e a apurada do fogo. Deus podia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego de passar por aquela prova. Não podia, irmãos? Mas permitiu. Deus deixou. E o que aconteceu ali naquele momento, onde eles foram jogados dentro da fornalha? A glória de Deus se manifestou. O quarto homem na fornalha andava com eles. Os homens naturais não conseguiam entender como eles não tinham morrido. O Senhor, Ele manda nos alegrar porque Ele é conosco nas provas das nossas vidas. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica com o nosso coração entristecido. Amém? Não é só comigo que acontece isso não, né? Às vezes vem aquele momento, eu não sei qual, essa semana eu estava assim, uma tristeza. Só que, irmão, a gente tem que ver que isso é passageiro. E o que a gente faz num momento desse? Vamos para a Bíblia. Vamos orar. E Deus é Deus, irmãos. Ele fala. O teu Deus continua falando nos teus dias. Às vezes ele usa um baixinho gordinho, ficando careca aqui na frente. Às vezes ele vai usar você lendo, orando na sua casa a sua Bíblia, no teu momento devocional. E ali ele vai te mostrar um verso que vai de encontro ao teu coração. E ali traz paz, alegria e esperança. Você não está amarrado nas provações da vida, mas você está passando por elas. Elas são momentâneas. Elas não são para a tua eternidade, mas são um momento. O texto diz: passardes por provações, não ficardes em provações. É momento, é momentâneo, é passageiro. Elas não são eternas. Uma hora a provação passa, esse momento difícil passa. Elas não são para a eternidade, mas elas nos moldam para a eternidade. José, quantas provações José passou? Quantas provações, irmãos? Essa semana que eu estava triste, eu recebi um telefonema de um amigo, que eu falava com ele há um tempo. Um amigo de longe, mora em Minas Gerais. E ali, nos alegrando porque ele há 9 anos ele se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus movendo na vida dele, e ele ali passando uma situação difícil, por ser íntegro, por ser fiel a Deus. E eu olhando a situação, meu irmão falou assim: Deus, eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me alegrar. E ali deu muita graça também para animar o meu amigo lá do outro lado da linha, agora não a minha, mas do outro telefone. E ali nos alegramos juntos, Deus usa de formas, irmãos. Sabe, o que não podemos é travar nas provações da vida. O que não podemos é atolar nas provações, mas é passar. É continuar olhando para Cristo. Porque isso passa. A provação é passageira. Por
Quantas provações você já passou na sua vida anteriormente até o dia de hoje? Amém? Estamos aqui. Deus não nos guarda e nos guardou das passadas. Por que Ele não guardaria daqui, porventura, da que estamos passando agora? Ele deixou de ser Deus? Não. Ele continua sendo o mesmo Deus, eterno, imutável, real. Ele está presente aqui neste lugar. Ele está presente em nossas vidas. Ele continua reinando. Ninguém tirou o nosso Senhor do trono. Não, ninguém tem poder para isso. Ele continua no controle da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Tiago fala que as provações que nós passamos, elas são várias no decorrer da nossa vida. A palavra grega para quando ele fala aqui sobre as provações, sobre várias, é poikilos, cujo significado é multicolorido, é variado. Ou seja, as provações da nossa vida, passou uma provação na cor branca, na cor amarela, na cor azul, na cor laranja, na cor verde, na cor roxa, assim vai. É variadas. Jesus, ao exemplo do nosso mestre, nasceu de uma moça. Dali, já no começo, conturbado o negócio. O anjo teve que aparecer para José e falar: toma ela, porque o fruto que está nela é do Espírito Santo. José ali faz isso. Quando parece que está tudo tranquilo, o recenseamento, seu nascimento foi na melhor hospedaria de Belém? Não. Foi num lugar simples, humilde, uma manjedoura, aonde ali o boi, o cavalo, os bichinhos comem, se alimentam. Ali foi o berço do nosso mestre. Saindo dali, está tudo tranquilo? Não. Fugiu para o Egito, que Herodes queria não, matou as crianças. Herodes. Vai Jesus para o Egito. Ele, José, Maria, o tempo que ficou. Volta, vai morar Galiléia. Galiléia, irmãos, era um lugar naquela época. É difícil falar isso de um lugar, né? Mas para os judeus era o lugar mais insignificante de Israel. Eles ainda falavam com certo, eles tinham fazer um estalo na boca quando falavam, né? Já identificava que era um galileu. Tanto é que a passagem dos evangelhos falando, né? Será que alguma coisa boa vem da Galiléia? Da Galiléia dos gentios? E não é que veio. O Senhor cresce, é perseguido, prega a palavra, é crucificado por amor a nós, se entrega naquela cruz, paga o preço do nosso pecado, que nós devíamos a Deus Pai. Ressuscita no terceiro dia, nos dando vida e vida. Mas a vida do nosso mestre foi fácil, não?
Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As provações serão muitas, portanto, se concentre apenas nas provações do presente, pois basta a cada dia, irmãos, o seu próprio mal. Não adianta, irmãos, a gente ficar pensando no que vai acontecer amanhã, depois da manhã, ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Spurgeon falava que a preocupação do amanhã só tirava a paz de hoje, né? E é a verdade. E é verdade. Versículo 3 da epístola, capítulo 1, Tiago, versículo 3, diz assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Produz perseverança. O sofrimento, irmãos, é o meio através do qual a fé é testada. No fogo da adversidade pode ser purificada e então fortalecida. A provação, ela te fortalece, ela traz músculo. Comparando com o altar, músculos espirituais, vamos dizer assim, né? Músculos espirituais. Porque se a nossa vida, irmãos, não tivessem provações, todos nós seríamos um bando de crentes mimados. Já viu criança mimada? Né? Seríamos mais ou menos assim. Por aí ainda tem os crentes mimados aí. Os crentes mimados. Somos pessoas mimadas. As provações que muitas das vezes vêm sobre as nossas vidas é para nos fortificar, é para criar músculos, é para nos colocar em oração. Se a prova que você está passando já te colocou de joelhos, glória a Deus, já está fazendo bem a tua vida. Porque o ser humano, irmãos, o homem, se ele não tem uma aprovação na vida, ele, meu Deus, começa a ficar de longe. Não é assim, irmãos? Não é? Deus vai, as coisas vão passando, as coisas de Deus, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, eu não estou passando prova, está maravilhoso. Aí começa, a primeira coisa é se distanciar de Deus. Primeira coisa. Aí começa o vento bater na porta, né? Dá um balanço mais forte. Vamos correr para o Senhor. Glória a Deus, porque a gente sabe aonde tem pão. Pão do céu. Nós sabemos. É essa a diferença entre nós e aqueles que estão lá fora, que não conhecem a Cristo. Eles não sabem aonde tem a fonte da água viva. Eles nunca beberam. Mas você sabe a quem buscar na hora que as coisas apertam. Mas Jesus está te ensinando, nos ensinando a cada dia a ter uma comunhão maior com Ele e mais íntima com Ele. Por isso que é colorida as nossas, vamos dizer assim, as nossas provações. É porque a cada momento, a cada situação dessa, nós vamos nos achegando mais a Deus. Mais a Deus. Quando a gente fala de prova, a gente lembra sempre de Jó, né? Um exemplo melhor. Como aquele homem foi provado. E olha que aquele homem foi, como é que Deus falou de Jó? Íntegro, justo, reto, o próprio Deus. Essa sentença, boa, né? Veio do próprio Deus. Aí Satanás acha que estava enganando Deus? Não. Passou da tudo para ele. Toca lá, para você ver se ele vai te adorar. O Senhor permite que isso aconteça.
E aí, através da vida de Jó, nós vemos ali um homem sendo provado em várias situações. Essas cores aqui, ó, alcançaram Jó uma atrás da outra. Jó ficou enfiado. Mas em todo momento Deus era com aquele homem. Em todo momento. Em todo momento aquele homem era sensível à voz de Deus. Até os amigos dele. Aqueles amigos amavam Jó, irmãos. Ninguém fica consternado com uma pessoa vários dias ali olhando para ela sem saber o que dizer, se você não ama a pessoa. Não é assim? A pessoa virava as costas e ia embora. Mas ficaram ali sem saber o que dizer para Jó. E aí quando foram pensar o que dizer, falaram também que não deviam. Mas tudo isso tinha a mão de Deus. Tanto é que Deus, quando Ele abençoa, Ele vai falar assim, ó, antes de mudar tudo, você vai orar pelos seus amigos. Manda eles voltarem. Deus fala, volta lá que Jó vai abençoar você. Deus usa Jó para abençoar os amigos, e os amigos de Jó para abençoar Jó. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é igreja. Nós estamos aqui, nós abençoamos uns aos outros. A família de Deus, irmãos. O Senhor fala, quando nós estamos na prova, nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ninguém está sozinho. Jesus está conosco. A igreja está com você. Por isso a importância de congregar, de estarmos juntos. Por isso a importância, irmãos, de cada vez mais criarmos mais vínculos. Por isso a importância de estudarmos a palavra de Deus. Nós não estamos aqui criando, voltando para a EBD, claro que é importante. É importante você estudar a palavra de Deus. Agora vai ter o das mulheres. Também vai ter o grupo de vida. Gente, Jesus nos chamou para ser servos. É isso que diz a palavra, irmãos? É servos, não é servidos. Nós servimos uns aos outros. Amém? Amém. Mas Jesus nos chamou para ser servos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. O ide não é só para o pastor que está aqui, não. Não é só para os irmãos que estão trabalhando, não. É para todos nós. É no seu trabalho. O ide é o seu parente na sua casa, que precisa ouvir uma palavra. O ide é o seu vizinho, que precisa ouvir uma palavra de Deus. Nós somos servos. Quando o Senhor nos chamar e chegar aquele grande dia, irmãos, Ele vai falar assim, entra servo amado no deleite do teu Senhor. Não é assim que está escrito? É servo. Eu sou servo. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por Ele ter nos feito servos dEle, irmão. Não há nada melhor nesse mundo do que servir a Deus. Pensa uma coisa. Se você não tivesse servido a Deus, se as provas da vida que Deus permitiu viessem sobre a tua vida, não lhe trouxesse aos pés de Cristo, aonde você estaria neste momento? Aonde estaria? Naquela vida vazia, um buraco dentro do coração que nós não sabemos como preencher. Não é assim, irmãos? E esse buraco é do tamanho do nosso Senhor Jesus Cristo. É só Ele que pode preencher esse vazio e que preencheu em nossos corações. Estaremos sendo levados de um lado para o outro, porque quem está lá fora também passa por provação, não é? Só que você que está com Cristo passa diferente. Sente o choro? Sente. Sente a dor? Sente. Sente momentos de angústia? Sente. Mas nunca está sozinho. Nunca. Em momento algum, o Senhor Jesus, Ele nos abandona. Ele diz que quando nós o servimos, quando nós andamos
como ele, nos entregamos a ele, ele fala o seguinte: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até a consumação de tudo. Ele não nos abandona. Ele não abandonou os discípulos. Ele não abandonou Pedro quando negou a ele. Ele podia ter deixado Pedro de lado. E ele viu Pedro negar 3 vezes. E na última, irmãos, jurando: eu não conheço este homem. Jesus, quando ressuscita, fala para Maria, quando vê ali: ó, diga para os meus irmãos e a Pedro. Pedro, quando chorou ali copiosamente, irmãos, aquela prova estava rasgando o coração dele. Aquela prova estava tratando Pedro. Pedro estava sendo provado. E Jesus vai encontrar com Pedro no mesmo lugar que ele chamou ele pela primeira vez. Trata de Pedro, faz uma fogueira e pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. Jó, depois de restaurado, lá em Jó capítulo 42, versículo 6, ele fala o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó queria dizer? Olha, Senhor, antes eu fazia tudo porque eu ouvia falar que tinha que ser feito assim. Olha, antes dos filhos, a Bíblia fala que antes dos filhos de Jó pecar, irmãos, ele já oferecia sacrifício, perdão, no holocausto, pedindo perdão pelos pecados dos filhos, que ele nem sabia se era pecado ou não, mas ele já fazia isso antecipadamente. Então ele fazia aquilo de ouvir falar. Falaram para ele que tinha que ser assim, mas ele fala assim: agora a gente continua. Depois da aprovação, depois de tudo que ele passou, era de com Deus andar. É diferente, irmãos. É diferente de nós estarmos com Deus, de ouvir que Beltrano falou de Deus, Ciclano falou de Deus, e outra coisa, você tem as suas experiências próprias com Deus. É diferente, não é, igreja? Por isso que o mestre fala que na nossa oração nós devemos entrar no nosso quarto, não é assim? E em secreto, ou seja, você é Deus. E Ele o que? Nos responde. Ele nos responde. As provações que cada um de nós já passamos, ou que estamos passando, ou que venhamos a passar, irmãos, sempre tem um propósito, sempre tem uma finalidade. Versículo 3 e 4 diz aqui: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A fé, uma vez aprovada, testada, confirmada, ela produz perseverança. É ela que não te deixa desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. E isso é forjado aonde? Nas provações. Perseverança nos dá firmeza, nos dá força, nos mantém estáveis. Uma frase de Moody, um texto, ele diz o seguinte: pede-se ao cristão que haja com alegria as provações,
porque ele sabe que elas operam para produzir uma fé mais profunda, mais forte e mais segura. Por isso que o Tiago fala que nós devemos ser alegres nas provações. Elas nos firmam mais nessa rocha que é Cristo Jesus. Ela não nos deixa ficar balançando de um lado para o outro. Quando a gente acha que nós somos senhores de nós mesmos, o vento vem, balança o nosso barco, para mostrar de quem nós dependemos, irmãos. A nossa confiança não está em nós mesmos, não está na força do nosso braço, mas a nossa confiança e esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele fala assim: não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo está falando aqui a mesma coisa que Tiago. Olha, nós nos alegramos nas tribulações. E olha que Paulo foi um homem também, né, que foi passado na moenda, de cara ficou cego. Deus deixou Paulo cego uns dias para que ele entendesse quem era Deus na vida dele, quem era o Deus que estava o chamando, para Paulo parar ali de recalcitrar contra os aguilhões e se render a Cristo. Aí o Senhor já bota o servo Ananias também na prova. Vai lá na rua direita, vai encontrar lá o Saulo de Tarso, você vai orar por ele. Ele leva um susto. Senhor, a casa do Senhor, o que eu fiz? Só quer que eu morra? Essa era a fama do apóstolo Paulo, antes de ser Paulo. Mas Deus já tinha preparado tudo. Ananias foi lá, orou por aquele homem, e ele voltou a enxergar, e escreveu a maior parte do Novo Testamento. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é apurada pelo fogo das provações. No versículo 4, Tiago diz: a perseverança deve ser uma ação completa. Literalmente uma obra perfeita. Deus está nos moldando, mudando a cada um de nós enquanto estamos nessa vida. A perseverança deve produzir frutos completos e apropriados. O verso 4 também diz: para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Resumindo, para que nós venhamos ser maduros. Cristãos maduros, irmãos, são produzidos nas provações. Em nada deficientes, que nada venha a faltar, sem falhas.
O apóstolo Paulo, como havia falado, ele foi perseguido, ele foi assaltado, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele foi traído. No entanto, ele permitiu que todas essas coisas fossem meios para o tornarem mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para terminarmos, as provações são permitidas por Deus como instrumento e oportunidades para que nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Cristo. É nesse momento que nós mais parecemos com o nosso Senhor. É nos momentos de dores da nossa vida. É nos momentos de provas da nossa vida. É nos momentos onde nós mais recorremos ao Senhor. Não é assim? Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele tem as nossas vidas, o controle das nossas vidas. Nada fugiu do plano de Deus e nada vai fugir de nós. Seja o que você possa estar passando, ou que você venha passar, ou que você já passou, Deus, Ele usou tudo isso para que você seja, para que você viesse a ser um cristão bom, um cristão maduro, um cristão cheio da presença de Deus. Amém. Amados, por isso que Tiago nos diz que nós devemos nos alegrar, mesmo dentre esses momentos de provação, momentos de luta. Continuem alegres, porque aquele que é maior que tudo aquilo que você esteja passando, Ele é por você. Amém, irmãos? Dependa de Cristo. Sabe? Deixe nas mãos do Senhor. Se joga aos pés dele. Fala: Senhor, eu dependo de ti. Sem o Senhor eu não consigo. E é verdade. Sem Cristo nós não conseguimos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. Porque se eu fosse dependente de ninguém, eu estaria perdido. Um homem estaria perdido, qualquer um aqui estaria perdido. Então, amados, se alegre com Cristo. Se tu está sendo provado, é porque Jesus te ama. É que Ele quer que você venha crescer mais na presença dEle. Ele quer, sabe, que você venha estar mais perto dEle. E lembre-se sempre que é passageiro. É passageiro. Isso acaba. É um momento. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Que Deus nos dê força. Curvar nossas cabeças, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, eis aqui as nossas vidas. A nossa esperança, a nossa confiança, Senhor, não está nesse mundo, não está nas coisas desse mundo, não estão nos homens que regem nesse mundo, mas está em Ti. Nós confiamos no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Senhor querido e amado, continua trabalhando em nós, movendo em nós,
Continua nos dando força, graça, poder através do Teu Espírito, para que venhamos a continuar a testemunhar do Teu amor e de todos os milagres que o Senhor já fez em nossas vidas e através das nossas vidas. Continua, ó Deus, motivando cada um dos meus irmãos, cada pessoa que possa estar vendo também este vídeo, que está passando por momentos de luta, provação. Senhor, nós como igreja clamamos a Ti, tenha misericórdia, continua movendo, continua dando força, Senhor, e que esse momento passe, Senhor, e que cada um dos meus irmãos, que cada um de nós devemos ser aprovados pelo Senhor. Eis-nos aqui, Pai, servos seus, faz em nós o Teu querer e a Tua vontade, porque como acabamos de ler, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade ela é boa, e a Tua vontade ela é agradável, Senhor. Continua nos firmando na rocha que é Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Amados, como nós sempre fazemos, nós que estão aqui na igreja, vai sair um vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Uma semana abençoada para os irmãos em nome de Jesus. E para